Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui de novo, retomando a mentoria aos sábados de manhã. A ideia é fazer um encontro rápido de trocas e que seja bem mais interativo do que expositivo. Estou aqui com a Carla, a Fernanda e o Juliano, aqui, novos amigos, velhos amigos. E só para contextualizar, a mentoria da confiança nasceu em 2021, quando eu participei de algumas imersões chamada Guerrilla Business, aliás, Train the Trainer, depois Guerrilla Business, e foi aí que nasceu a ideia de fazer uma mentoria da confiança baseada no fato de que eu sou neto de japonês. Eu falei, caramba, né, o Japão tem... Nossa, aliás, estamos na colônia aqui, né? A colônia japonesa. A gente tem na nossa descendência essa questão, né? Tem muita coisa do Japão que inspira a coisa da confiança e do coletivo. E aí eu decidi caminhar nesse caminho de mentoria. Alguns insights que vieram lá do ano passado. Isso daqui foi do Alex Mandoshan, que a gente só tem três jeitos de ganhar dinheiro. Trabalhando, que a maior parte de nós estamos nessa. Renda passiva, são poucos, assim, na verdade, que conseguem acumular o suficiente para gerar uma renda passiva. E o que me chamou muita atenção foi vender empresa. Você criar algo que possa ser vendido. Falei, caramba, eu já criei tanta coisa, mas eu não era tão organizado a ponto da contabilidade, do balanço, do lucro, tá tudo tão organizadinho a ponto de que se alguém chegasse e falasse assim, eu quero comprar isso aqui. Isso foi uma ficha muito grande que caiu. Eu falei, caramba, eu preciso me organizar porque também é um negócio. Eu, particularmente, até está grifado, né? Vender empresa. Então, agora é meio que uma meta, criar coisas que possam ser vendidas. Não vou entrar aqui em muitos detalhes aqui dos conceitos, tem o Simon Sinek, tem um livro A Única Coisa, que é muito legal, tem sido um dos meus mantras. E a minha mentoria, aí sim eu estou falando a minha, por quê? Porque a mentoria acaba tendo o olhar de cada um. Eu, particularmente, eu estou querendo seguir esse caminho e eu convido vocês a pensarem nisso. Eu dividi em 6 pilares. Alguns dependem só de você e alguns dependem dos outros. Onde estou depende de cada um de vocês. Então, já vou pedindo para vocês refletirem. Onde estou agora? Dia 29 de outubro de 2022, sábado de manhã. Eu estou... A Carla está fazendo lançamentos e a Carla está trabalhando com a Kangen, água Kangen. A Fernanda é decoradora de interiores. O Juliano palestrante de inovação. Bom, Juliano é um monte de coisa, né? Tem agência digital, tem palestra de inovação. Onde estou? O que eu acho que eu quero. Por que que eu falo o que eu acho que eu quero? Porque pode ser que alguém traga uma novidade muito mais legal e eu mude de ideia. É como uma viagem, né? Nossa, eu quero ir para... Eu quero passar o Réveillon, vou passar o Réveillon lá no litoral de Ubatuba. Márcio, eu consegui aqui para sua família tudo pago para ir para Paris. Eu falo, opa, peraí, já mudei de ideia. Vou para Paris. Essa metáfora. Quando a gente está no coletivo, vão vir coisas que vão mudar o nosso caminho. Por isso que eu falei o que eu acho que eu quero. Agora, quais caminhos existem não depende de mim somente, porque depende de conectar com outras pessoas, e as outras pessoas vão trazer outras alternativas. Tá? Então, onde estou, que eu acho que eu quero, pertence a nós. A gente pode preencher. Aliás, fica a dica: 3 itens. Já vão pensando em 3 itens, 3 itens. Quais são meus sonhos? Eu, por exemplo, um dos meus sonhos é viajar o mundo de país em país trabalhando com origami. Cada país eu paro, ganho dinheiro, faço origami e ainda estou viajando. Também é interessante, porque depende da gente. Novos desafios não depende da gente, depende dos nossos amigos aqui. Eu acabei de fazer um desafio para Fernanda, que foi, por que não levantar esse valor de 20 a 25 mil com outras pessoas? A gente transformar isso em um jogo, em um desafio, e não em algo que eu queira esconder. Mas desafio é também, por que não fazer algo novo? Alguma coisa que, de repente,
Quem que eu falei de palestras? Eu estou desafiando meu filho a fazer palestras também. Mas, enfim, depende dos outros também nos desafiarem. A gente pode nos desafiar ou a gente pode abrir para os outros nos desafiarem. E aí, na minha mentoria, eu não gosto de falar minha, porque eu convido qualquer um que queira ser mentor a ser mentor juntos também, ou a organizar, né? Às vezes eu não sou muito bom da metodologia. Às vezes alguém pode falar assim, Márcio, eu quero te ajudar na organização, no bastidor da sua mentoria. Beleza. O Fazendo Acontecer Maker a cada semana precisa ter alguma coisa nova feita. Não vale terminar uma semana que nem coaching, né? Processo de coaching não tem isso. Fiquei de fazer um jantar com amigos que eu não encontro. Se não organizou o jantar com amigos que foi prometido, o coach geralmente fala o quê? Então adia a sessão para a próxima semana. Então essa é uma das ideias que eu tenho aqui de mentoria. Antes de eu passar para alta performance, queria fazer rapidamente aqui com vocês o que é que veio de insight, o pensamento, o que é que veio aqui de vocês? Qualquer ideia, pensamento a partir dessa sugestão aqui de caminho. Tá mudo, Carla. Eu acho que a partir do onde estou, abre muitos caminhos, né? Reflexão do onde estou. Então, eu ainda estou entendendo onde estou, porque eu estou começando vários projetos em paralelo. Então, eu preciso ter mais clareza de cada um deles, para conseguir traçar melhor o que eu quero, né? Uhum. Lógico que o que eu quero né, independência geográfica, financeira, mais tempo com família, poder, né, ter outros momentos em família, né? E existem realmente vários caminhos aí que você falou que uns dependem de nós, mas muitos dependem de outras pessoas também. Legal. O caminho de eu querer morar fora, geralmente depende também da minha família, não depende só de mim, né? Então, em cima disso, a gente faz nossos sonhos e Agora a gente desafios. não precisa explorar tudo. Eu queria Aham, falar assim, aquela tá, coisa que veio um insight, uma frase, uma dúvida, nossa, me veio essa imagem, beleza? entendi. Tá bom, tá. É que, na verdade, vieram Várias um coisas. direcionamento, talvez. Legal. Um direcionamento aqui. Muito bom, isso aí. Fernanda, Juliano, o que é que veio de... Aquela coisa que veio, assim, que emergiu para falar. Ah, eu tenho algumas coisas do meu escritório que a gente fechou o escritório e, e aí foi recente agora, né? E aí eu tenho essas coisas que estão guardadas do meu escritório. E, e aí acho que dependendo de como for, a gente pode estar utilizando, mas tem, tem bastante coisa lá que pode se ver, né? Tem o mesa, cadeira nem tanto, porque cadeira a gente vendeu a maioria, e alguns equipamentos, etc. Então tem cavalete, as mesas. O meu escritório era muito modular, né? Então, assim, eu sempre tive preocupação de ser um escritório que a gente muda as coisas de lugar muito rápido. Então é tudo com cavalete e porta crua, né? O que dá mobilidade para você, tipo, montar mesa de escritório ou mesa de treinamento, tudo muito rápido. Show de bola. É, E aí, assim, até posso deixar à disposição, assim, só a única coisa é que para eu tirar isso do escritório, eu tive que fazer um carreto, né? Não, tranquilo, Juliano, entendi. Ó, o Juliano trouxe recursos disponíveis, que, aliás, né, a gente está alugando um lugar, então casou. É, como eu estou gravando, Juliano, a ideia aqui é só meio que, só para fechar aqui essa parte que eu vou falar do alta performance do Jorge Coutinho, beleza? Aí quando parar de gravar, a gente pode entrar na construção.
beleza? É porque eu estou Uhum. misturando um pouco o espaço, que é o grupo do WhatsApp, mas aqui nesse momento eu estou retomando a mentoria. Aí eu queria que você trouxesse algum insight desses 6 pilares aqui que você. Ah, tá. Na verdade, assim, eu tava escutando você falando e, na verdade, isso foi a única coisa que me ocorreu, assim. O que eu colocaria aqui é que o que você trouxe para mim cai bem aqui, ó, maker. Eu já trouxe, eu já falei assim, cara, vou mandar um carreto lá, Fernanda já vai ver as fotos, vamos levar as mesas. Eu já fiquei pensando em como integrar essas mesas dentro do projeto. O Show de bola. espaço para o cavalete já foi Isso. pensado. Então, beleza. Então, esse é o exercício, é pensar, daqui a uma semana, se o Juliano ofereceu tudo isso, não pode isso daí estar lá no lugar, tem que pagar um carreto, ir lá e fazer acontecer. Fernanda, só fala você agora que eu vou passar para o Jorge Coutinho, eu vou fazer um super resumo em 15 minutos de 8 encontros. Quando você falou de passar o ano novo em Ubatuba, a primeira coisa que eu pensei quando você falou passar o ano novo, eu pensei em Ubatuba. E daí você falou de passar em Paris, eu falei, nossa, bem melhor. Bem melhor. E eu acho que é isso, né? Poder se abrir para outras possibilidades, não se limitar, né? Porque às vezes a gente fica naquele lugar onde a gente já conhece, né? E poder se abrir para outras possibilidades que podem ser infinitas possibilidades e muito melhores muitas vezes, né? Eu acho que é isso, me abrir para novas possibilidades, Muito bom. Tem um livro que chama Infinitas Possibilidades. Depois você procura. com certeza, pode deixar. Gente, como eu prometi, eu quero fazer super rápido para 7, 8h30 a gente poder terminar, para não estender. E também para poder ter troca. Então, vou fazer um super resumo aqui. Quem é o Jorge Coutinho? Ele é um mentor português que fez 8 sessões de 3 horas na mentoria Master 10X e ele é o primeiro certificado da língua portuguesa do Tony Robbins. Acredito que todos sabem quem é o Tony Robbins, né? Mas eu conheço o Tony Robbins de 1996, o livro Poder Sem Limites, PNL. Foi o primeiro livro de PNL que eu li, depois do Desperte o Gigante Interior. Então, Tony Robbins começou com essa pegada da PNL e se tornou aí um dos maiores treinadores do mundo, né? O Jorge Coutinho, ele fez 8 encontros. Eu anotei todos os encontros. Então, assim, vou fazer uma supervisão geral do que ele fez. Ele passou primeiro pelo potencial. Então, uma das coisas que ele fala é que você precisa igualar a sua atitude à altitude, ou seja, o seu potencial à altitude. Ele faz a metáfora de escalar uma montanha. Só que ele fala que você tem medo, recusas e ruídos nesse meio do caminho, família, amigos, sua voz interior dizendo que você não dá conta. E, e aí ele dá um exemplo como o Neymar e a Anitta e fala, independente de você gostar ou não deles, uma coisa é certa, os caras chegaram no lugar que muita gente quer chegar no seu ramo. Aí ele faz os exercícios de breakout room, que a gente não vai fazer agora, mas a minha proposta é que a gente faça outros encontros para a gente poder refletir sobre esses itens. Aí no dia 2, ele fez o dizer não. Esse foi um dos dias mais importantes. Ele falou os 8 passos da alta performance. Ele falou sobre ambiente. Bom, aí, ó. Fernanda, ambiente. Ele falou, cara, na sua casa você precisa ter o espaço de trabalho, aí a cadeira da leitura, aí o espaço de estar com a família. Você não pode fazer tudo no mesmo lugar, porque aquilo cria uma energia. Então, ó, tá vendo? Alta É performance. exatamente isso. Eu não vou falar aqui em detalhes, mas ele fala facilitar o que é certo e dificultar o que é errado, deixar a roupa de corrida bem arrumadinha para você correr no dia seguinte. E o controle remoto deixar lá longe, para você não ficar zapeando ou deixar, sabe, comida, deixa a comida, chocolate lá no fundo da geladeira para você ter mais preguiça de pegar. Mas o principal
que me pegou mais foi dizer não. Porque, não sei para vocês, mas às vezes a gente fala sim para os outros para se sentir bem, porque eu estou ajudando, mas aí você deixa de fazer os seus projetos e caiu como uma ficha gigante. Dizer não para os outros, porque senão você diz não para sua família. Aí você tem o dia 3, que foi a visão. Aí ele traz a questão de que alta performance é a capacidade de criar sucesso a longo prazo e acima e além das normas padrão. Então, não adianta você ter sucesso um ano e outro ano não, é você manter esse sucesso. E aí ele traz muito a questão que me lembra o T. Harv Eker, da Mente Milionária, que é pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. O que o Jorge Coutinho trouxe foi, entre a emoção e a ação, o desafio da alta performance é você criar pausa, aquela respirada, o contar até 10, o entender assim, putz, falou, respondeu. Esse é um desafio que eu tenho, né? Hoje eu estou cada vez, acho que eu estou melhorando um pouco, bastante. Então ele trouxe as emoções básicas que fazem a gente se movimentar, né? Medo, frustração, desilusão, culpa, raiva. E aí ele trouxe a questão dos sabotadores. Gente, isso aqui vale uma aula inteira. Os sabotadores, insistente, prestativo, hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante. Então, ele falou assim, que a gente tem 3 sabotadores principais. Mas dos 3, você tem um que é aquele que te segura. Só que ele fala o seguinte, o sabotador, ele só é sabotador porque você não tem consciência, mas a partir do momento que você entende, ele vira, ele passa a ser uma força. Então, o que eu achei interessante? O meu principal era o controlador. Aí ele falou assim, quando você controla muito as pessoas, você limita a sua felicidade e a dos outros. Mas quando você consegue superar e transformar num parceiro, você se torna um líder para criar outros líderes. Hoje eu me identifico com isso, que eu percebo isso, que eu quero empurrar, né? Que eu quero fazer as outras pessoas irem para frente. Bom, mas não vou aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro só aqui. Eu estou no dia 3, hein? Vocês viram, o cara é bom, né? Aí dia 4 ele continuou com a visão, aí ele trouxe esse tripé do pensamento, sentimento e comportamento. Mas, Márcio, quando você fala Oi? ser o controlador, quando você fala ser o controlador, é você ser controlado ou você ser o controlador? Não, esse é o meu maior sabotador, que muitas vezes eu queria controlar tudo, né? Eu lembro até hoje que uma vez um funcionário estava fazendo uma página na internet, eu falei, deixa eu fazer aí. Aí eu sentei e fiz a página para o cara. Eu falei assim, gente do céu, que líder mais fajuto, né? No lugar de eu inspirar ele a achar a solução, eu sentei e fiz a página. Esse é o meu desafio. Mas o desafio de vocês é esse, cada um tem um, que é o principal. Aí o meu foi aquele. Entendi. Aqui, o que me traz aqui a questão da visão é que antes ele traz algumas frases do Jorge Coutinho, né? Tudo o que queremos está à distância de uma visão e significado, ou seja, quando eu realmente tenho uma visão de onde eu quero ir, tudo vai ficando mais claro. Antes de melhorar, vai piorar. Essa também é legal porque ele fala assim, não, ninguém quer estar dizendo que vai ser fácil esse caminho. Mas ele é Ironman, ele é triatleta. Ele fala uma coisa muito legal, que ele falou assim, o objetivo de ser triatleta, quando eu defini esse objetivo, ele falou, eu ia demorar um tempo para alcançar. Só que ele falou, no momento que eu decidi realmente ser um triatleta, ele incorporou a identidade de um triatleta. Então, ele fala, os objetivos te transformam naquela pessoa que precisa ser para poder alcançar o objetivo. Então, é muito bacana. É, e, e aí, gente, dá para ficar um dia aqui. Então, vamos lá, porque eu quero cumprir a meta aqui. Aqui é só para passar o que aqui foi falado. Aí, o dia 5 foi produtividade, foco e disciplina. Bom, aqui foi o meu calcanhar de Aquiles. Então, ele foi trazendo todas as questões de foco, disciplina, gestão do tempo,
o que é que esse tripé, né, de tempo, energia e foco. E aí ele colocou alguns exercícios de o que é que eu perco e o que é que eu ganho. A gente pode marcar outro dia para fazer isso junto. O que é que eu perco quando eu paro de fazer tal coisa? O que é que eu ganho quando eu paro de fazer tal coisa? O que é que eu perco quando eu paro de ajudar as pessoas como eu ajudava insanamente? Eu perco aquela sensação de ser um cara bom, que ajuda um monte de gente. Mas o que é que eu ganho? Ganho tempo com a família, ganho outras coisas que me ajudam. Então, aqui é foco e produtividade. Aí, no dia 6 ele falou foco e disciplina. E o que é que eu trago aqui? As perguntas poderosas que você faz para você conseguir definir esse foco e disciplina. O que eu preciso acreditar a partir de agora para chegar onde eu quero chegar? Quem eu preciso me tornar? No caso da Carla, que está iniciando essa carreira empreendedora, né? A Fernanda já está há um tempo, Juliana. A Carla, acho que nesse caminho empreendedor é mais novata. Quem é o empreendedor, a empreendedora que a Carla precisa se tornar para chegar lá? E aí ele vai dando, ele fala que não é bom perguntar por quê. Ele fala, não, por que não é uma boa pergunta? Por que que aconteceu isso comigo? Por que que minha sócia fez isso? Aí você fica se lamentando. Ele fala, não use o porquê. Ele fala o que preciso fazer, o que aconteceu, o aprendizado. Cada vez que há um conflito, usar para aprendizado. O porquê ele fala que trava, as pessoas ficam na reclamação. Por que comigo? Lembra ó vida, ó azar, por que que a vida faz isso comigo? Então, não usar a palavra porquê. Ele trouxe esse caminho que depois eu preciso falar com vocês que eu tenho que rever lá no Nutro o conteúdo. Eu estou revendo toda a mentoria do Jorge Coutinho. E aí ele traz essa questão de ação, resultado e vida. Eu acho que no final, o que ele quis dizer com vida foi que no final é isso, né? A gente está vivendo só. E a gente que criou esse sistema de negócios, resultado a todo custo, esqueceu que a única coisa que a gente precisa é viver. Tá. Essa frase é do livro A Única Coisa. Comprem esse livro, gente. Esse livro tem essa premissa, que a todo momento você perguntar qual é a única coisa que posso fazer de modo que ao fazê-lo o restante se torne mais fácil ou desnecessário. Hoje, sábado, qual é a única coisa que eu vou fazer hoje que no final do dia vai destravar outras coisas que eu tenho para fazer? Qual é a única coisa que eu tenho que cumprir na semana? Qual a única coisa que eu tenho que cumprir no mês? Ele fala, bom, compre a única coisa. Estou aqui na meta. 6, 7, planejamento. Aí ele trabalhou muito a questão de crença, valores, objetivos. Uma coisa que ele falou que foi muito legal foi que as pessoas, elas precisam, até não consegui ler aqui, ó, potencial. Tem o potencial, vai para ação, tem um resultado. Então, assim, a Mônica, ela é uma das melhores, ela é maravilhosa, ela decolou, ela saiu do emprego e ela virou mentora, está treinando pessoas de um jeito assim, tem mais de 100 mentorados já. Aí, nessa pergunta, eu lembro, ela perguntou a questão da ação. Aí ele falou assim, geralmente as pessoas quando partem para ação, tem um resultado. Aí ele falou, organizei um curso, esperava 10 pessoas, vieram uma pessoa. Aí ele fala, a confiança não vem de você ter uma pessoa na sala de aula. A confiança vem da ação que você teve de organizar o curso e ter uma pessoa. Aí você organiza um segundo, vai ter duas. Organiza um terceiro, vai ter quatro. Porque o Jorge Coutinho falou que muitas pessoas, quando fazem algo e o resultado não é como você esperava, você perde a confiança. O que ele trouxe é que você precisa treinar para falar, poxa, a ação de fazer, por exemplo, a ação de fazer essa mentoria me traz mais confiança para fazer de novo no sábado que vem, para fazer no sábado que vem de novo e tudo mais. Então, por isso que o desafio de vocês agirem, fazerem alguma coisa nova na semana. Mas deixa eu ver o tempo, que eu senão me empolgo aqui. Aí ele trouxe as necessidades humanas, gente, eu não vou nem falar, porque a gente precisa fazer um dia só disso. Ele trouxe as necessidades básicas humanas. A necessidade de certeza de algo, de dar uma segurança. É o paradoxo.
a necessidade da incerteza também, porque você fala, cara, se a vida é sempre igual, sempre igual, sempre igual, não tem graça. Então, você precisa ter incerteza. Significância, que é algo que faz alguma coisa para o mundo, conexão com as pessoas, e as espirituais, que é crescimento e contribuição com o mundo. Não vou entrar em detalhes, porque senão aqui a gente para, não vai conseguir dar conta, mas a metáfora, o que eu peço é, esse livro também foi indicado pelo Jorge Coutinho, então comprem. E para fechar os 8 ciclos, ele pegou e terminou com o seguinte. Aqui eu estou trazendo um pouco da meu olhar, né? Que o que eu diria é que o que a gente sonha está fora da zona de conforto, ou seja, está na zona de desconforto. É fazer algo que eu não estou acostumado. Porque se a gente está na zona de conforto, vai ganhar aquele dinheirinho que a gente sempre ganhou. E aí ele trouxe para fechar os 3 pilares da alta performance, que eu não vou falar agora, porque a gente vai conversar aqui um pouco juntos agora. Mas eu só vou ler. Então ele trouxe que você precisa ter uma bússola, uma direção, criar novos hábitos, a questão do otimismo, sempre independente da situação, honrar sua grandeza, ou seja, às vezes você se sente assim, caramba, né? Ele fala assim, gente, ser humano tem um potencial gigantesco, a gente é um milagre por nós mesmos. Então, a gente ter essa questão desse lado espiritual, né? Falar que, caramba, né? Onde a gente chegou? Possibilidade versus probabilidade, ou seja, o que ele fala é que nem Santos Dumont, acreditar que é possível contra todas as probabilidades. Ter algo a perder, ou seja, se eu não fizer isso acontecer, o que é que eu vou perder? O que é que a família vai perder? Apaixonar-se pelo caminho, independente do que aconteceu. Ele trouxe Santiago de Compostela como exemplo, né? Que é, independente do que acontecer aqui, se ninguém mais vir nessa mentoria, esse dia de hoje já valeu. Aprender a estar sozinho também é uma coisa muito legal, falar não a solidão mas a coisa de quando você está centrado em você, você consegue estar com você mesmo. Aceitar os fracassos. Ah, isso aqui foi muito legal. Culpa por responsabilidade. É parar de se culpar e começar a falar assim, nossa, realmente, eu fui responsável por aquela questão, aquela pessoa que teve uma briga danada ali, eu também fui responsável por acontecer aquilo. Então, você não culpar e se responsabilizar. Flexibilidade, pedir ajuda, aprender a pedir ajuda e realinhar o norte, sempre. Gente, isso aqui foi o Jorge Coutinho, 8 sessões de 3 horas. Em quantos minutos? 10 minutos. Então, vou parar de compartilhar agora, mas eu vou até parar de gravar para a gente poder fazer um fechamento aqui mais nosso, beleza? Lembrando que a ideia é voltar a ter as mentorias, esses encontros sábados de manhã aqui, para a gente poder retomar esse tema de mentoria da confiança com alta performance.